Boa noite, internet espectadores do Discutindo Atualidades. Estamos aqui para mais um programa ao vivo e hoje eu tenho o imenso prazer em receber o meu grande amigo, professor Rodrigo Duval, coordenador do ensino médio da Escola Mário Quintana, professor do curso Fleming, aqui de Pelotas, é professor há muitos anos já, professor de biologia, é médico veterinário e biólogo, tá? Médico veterinário pela Universidade Federal de Pelotas e biólogo pela Universidade Católica de Pelotas. Tem um grande currículo, é um grande amigo, um excelente professor. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui. Meu amigo, boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que neste momento estão nos assistindo, em especial aos alunos da Escola Mário Quintana, a qual já vou deixar o meu abraço, principalmente para as duas equipes que amanhã começam a disputa pelo título da jornada esportiva. Eu disse que mandaria um abraço a eles, os representantes da equipe M e da equipe Q, que amanhã até às 10 da noite estarão participando dos X Games lá no nosso ambiente escolar. Um grande abraço em especial aos nossos alunos da turma 1 e 2 do curso Fleming Medicina em Pelotas. Um grande abraço a vocês que nos acompanham aí na cidade de Santa Maria, cidade a qual eu tenho muito carinho, aos alunos do curso, um dos destaques em aprovação lá de Santa Maria, do curso Riachuelo, em Santa Maria. Um abraço também aos alunos do curso Fleming em Santa Maria e todos os demais que nos acompanham nesse momento. É um grande prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre assuntos relevantes hoje no mundo biológico, dando ênfase também aos assuntos que gostam de aparecer nas provas de vestibulares, certo? Sim. E vamos também ficar à disposição de perguntas dos telespectadores. Por falar nisso, eu já vou disponibilizar o nosso WhatsApp, que está ali, ó, o 53991220485. É o 53991220485. Ó, já estou a postos aqui com o celular. Então quem tiver alguma dúvida e quiser mandar, estamos à disposição. Rodrigo, meu amigo, temos vários assuntos para falar hoje, né? Mas eu gostaria de começar por aquele que é o mais atual, né? na minha concepção, assim, que eu tenho percebido, que é a questão da febre amarela em São Paulo, né? Nós tivemos, São Paulo, se não me engano, né? Sim. Nós tivemos um surto lá e uma série de macacos acabaram sendo mortos porque as pessoas acreditavam que os macacos poderiam estar passando ali a doença, né, e tal. E isso acabou chamando um pouco a atenção. Nós vamos falar hoje também sobre a questão, né, direitos dos animais, mas esse surto de febre amarela é uma realidade e é possível que o macaco passe a doença para o ser humano? Boa noite, Léo. Realmente hoje a doença que mais assusta no Brasil, não só hoje, mas há alguns anos, é a questão das mortes provocadas pelo vírus da febre amarela. Só para que nós possamos, nesse momento, colocar o nosso telespectador, vamos dizer assim, dentro daquilo que está acontecendo, é importante frisar um pouquinho que a febre amarela é uma virose transmitida por um grupo de mosquitos, né, por fêmeas de um grupo de mosquitos, e que, na verdade, o que acontece? O Brasil tem, talvez, realizado um controle, principalmente naquelas cidades onde nós temos matas, muito precário, e infelizmente acabam que quando essas epidemias acabam estourando, a população em geral, os governos, tanto os estaduais quanto municipais, acabam se preocupando em imunizar a população. Então, realmente, o que preocupa? O Brasil é um país de dimensões continentais. E dentro do Brasil nós temos hoje, o que diria, uma grande quantidade do que a gente chama dentro da biologia de biomas.
e biomas que têm algumas características diferentes das outras. Só para situar quem está nos acompanhando, por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje caracteriza-se por apresentar 2 biomas principais, que é o Pampa Gaúcho, né, os campos sulinos, e na região da Serra, a Mata de Araucárias. Bom, se nós subirmos em direção ao norte do país, nós temos o Cerrado, que é uma região que se caracteriza por ser quente. Nós temos a região do Pantanal, que é um outro problema no controle dessas doenças, pelo clima. Nós temos a questão da Amazônia, e isso faz com que, nesses locais, os mosquitos acabem se propagando. Bom, o que está acontecendo em relação à febre amarela? Realmente faltou o quê? Um controle maior sobre a questão da vacina. Na minha opinião, principalmente hoje, a orientação que o Ministério da Saúde dá é que as pessoas que vivem em regiões, né, cujas suas moradias estejam inseridas próximos de matas silvestres, que essa população seja imunizada. Bom, o que nós estamos percebendo? Que a imunização não ocorreu. Não se fez de maneira, né, eficaz, tanto até que agora, principalmente em São Paulo, ocorreu vamos dizer assim, um boom pela busca da vacina, e que infelizmente o governo de São Paulo não estava preparado pela demanda. Então, aí parte a falha, né? Esta população que vive, vamos dizer assim, nestas regiões consideradas endêmicas. O que é uma região endêmica? É uma região onde os casos da doença permanecem quase que constantes durante todo o ano. E é importante frisar também que quando nós falamos no vírus da febre amarela, o vírus é o agente etiológico da doença. Falar um pouquinho sobre o vírus, Leonardo. O vírus é um vírus de RNA, por isso que eu já alerto meus alunos. É um vírus de RNA. Os vírus ou têm como material genético DNA ou tem RNA, com raras exceções de alguns que podem ter os dois. O vírus da febre amarela é um RNA da família Flavivirus, certo? E ele acabou adequando-se a vários tipos de mosquitos que são considerados os transmissores dessa doença. E São Paulo, pelo seu clima, em muitas regiões, ele tem todas as características que os mosquitos necessitam para se multiplicar. Sim. Né? Que seria o quê? O calor e a umidade. Certo? E lá então nós encontramos o quê? O Aedes aegypti, que é um mesmo transmissor da dengue, da chikungunya, do zika vírus, certo? Nós temos um outro do gênero Aedes, que é o Aedes albopictus. Esse transita né? É importante frisar que o Aedes aegypti é o mais conhecido, né? O Aedes aegypti ele tem uma característica, que é o fato de apresentar o corpo listradinho e ser um mosquito mais urbano. A febre amarela que está ocorrendo não está sendo transmitida em sua maioria por mosquitos Aedes aegypti. E é isso que eu quero ressaltar, que ele não é o vilão nesse momento. O Aedes albopictus é um que vive entre a cidade e o campo. E os sabetes e o hemagogos, esses sim são os problemas hoje em São Paulo. Esses são os vetores da doença. É importante que também os vestibulandos que nos acompanhem consigam entender que o agente etiológico é aquele que causa a doença. Então, o agente etiológico da febre amarela é o flavivírus, é o vírus da febre amarela. E o vetor, que é o transmissor da doença, bom, aí é o mosquito, as fêmeas do mosquito, Léo. É importante que ele saiba. O macho não transmite nenhum tipo de doença, pelo seu hábito. É interessante que se diga. A fêmea do mosquito, o que acontece? Logo após a reprodução, ela tem um hábito de necessitar de sangue de animais superiores para a maturação dos seus ovos. Bacana isso, né? Interessante isso. O macho do mosquito ele é herbívoro. Então quem pica as pessoas dentro de todas as espécies de mosquito é sempre a fêmea. Para buscar sempre o quê? Os nutrientes do sangue dos animais superiores para amadurecer os seus ovos. Então o que está acontecendo? Lá em São Paulo, os casos hoje, na sua grande maioria, são da febre amarela, portanto, silvestre, transmitidas pelo hemagogos e os sabetes. O que a população, infelizmente, por esclarecimento, está fazendo em relação aos primatas
né, aos macacos que bem ou mal são semelhantes, né? Eles são da mesma ordem dos humanos, né? Nós somos da ordem primata. Então o que está acontecendo? O macaco, segundo os médicos, os macacos são chamados de animais sentinelas, Léo. Então o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, a população, os macacos são os primeiros a serem atingidos pela doença. E a partir daí, o que começa a se descobrir? Macacos mortos. Então, por isso, o que faz um sentinela, Léo? Sentinela é aquele que avisa algo. Exatamente. Então, os macacos, biologicamente falando, são considerados sentinelas porque eles dão um recado que algo está errado. Então, quando começam a aparecer vários macacos mortos, as secretarias da saúde e da agricultura começam a se preocupar que algo está errado. E normalmente o que é feito? Esses macacos, esses cadáveres, vamos dizer assim, são retirados e são analisados, que pode ser indício de febre amarela. Bom, erroneamente, o macaco não é o transmissor da febre amarela. Então as pessoas que lá em São Paulo, em outras regiões, abateram macacos, inclusive houve uma cena até de um macaco, de um bugio, que foi esfacelado a pedradas, né? Aquela cena acabou indo para a imprensa, para as redes sociais, para a internet. O macaco, na verdade, ele pode carregar o vírus, ele pode ser um reservatório do vírus. Então o que pode acontecer? O Haemococcus pode picar um macaco doente, isso sim, um macaco que está infectado, se contaminar com o vírus e aí sim picar um ser humano. Então, mas diretamente o macaco, Leonardo, ele não pode transmitir. Ele não pode transmitir. O macaco mordeu um ser humano. Os macacos podem ser agressivos. Ele até raiva poderia transmitir, mas febre amarela não. Certo? E tu sabe, Rodrigo, que isso é um assunto que nos leva também à discussão dos direitos dos animais, que nós vamos tocar um pouquinho depois. Sim. Mas antes de mais nada, eu queria mandar uns abraços aqui. Nós estamos com vários internet espectadores. Mandar um abraço para a Nara Leite Duval, né, que está em São Paulo, nos acompanhando, São Paulo capital, minha mãe está em São Paulo, acompanhando, foi vacinada para a febre amarela antes de ir para São Paulo, que é uma outra recomendação que se faz, 10 dias antes da viagem. Por quê? Porque 10 dias é o tempo que se leva para inocular o antígeno, né, o que está na vacina, até começar a produzir os anticorpos. Então, se alguém está pensando em passar o feriadão em São Paulo, já tinha que estar vacinado. Rodrigo Medeiros tá mandando um abração aqui dos Estados Unidos, mandando um abração para nós. Estamos com internet espectadores lá dos Estados Unidos, que maravilha, hein? A minha filha Ana Luísa, o nosso amigo Cássio Furtado tá mandando um abração aqui. O Cássio também, que já abordamos esse tema no programa, né, que o Cássio tem. Atualidade em Debate, excelente, exatamente. Todas as quintas-feiras. Já tivemos lá falando sobre isso. Noite na Rádio Universidade. E eu gostaria já de dizer que na semana que vem, em virtude do feriado, o nosso programa não vai ocorrer, mas na outra semana, dia 6 de abril, o meu convidado vai ser o Cássio Furtado. Já está confirmado que ele vem para nós discutirmos temas aí das relações internacionais, principalmente. A Aline, nossa coordenadora lá do curso Fleming, tá dizendo que dupla, hein? Estamos com o Sassá, nosso grande amigo Samuel Albuquerque Maciel, tá mandando um abraço para nós aí. Luciano Ribeiro, nosso colega. Coordenador do IFSU. Coordenador do IF, o Luciano Ribeiro, tá aqui, nosso amigo, e vários outros. Peço desculpas aqui aos que eu não estou conseguindo visualizar, mas estamos com uma audiência crescente, professor Rodrigo. Meu amigo, é óbvio que hoje, em virtude da tecnologia na medicina, na biologia e tal, nós temos condições de lidar muito mais rapidamente, né, com um surto de uma doença. Né? E eu estava lendo aí sobre a questão das doenças mais antigas, né, porque quis me preparar para fazer esse bate-papo contigo, só não é muito a minha. E aí eu estava lendo sobre a peste bubônica lá da Idade Média, li um pouco sobre a gripe espanhola, que ocorreu no início do século XX, né, surtos de cólera que ocorreram no século XIX e por aí vai. E aí eu comecei a pensar o seguinte: será que há a possibilidade de um surto como esse, de uma doença dessas antiga voltar a ocorrer? E eu li uma reportagem de um estudioso atual que disse que para essas doenças é bem provável que o ser humano lide bem, porque ele já tem
mecanismos. O problema é descobrir uma doença nova. Por exemplo, um Zika vírus ou o Ebola, por exemplo. E eu queria saber o que tu acha disso, se realmente está descartada essa possibilidade de um surto, né, como a peste bubônica, chamada de peste negra, que na época, na Idade Média, no século XIV, matou 1/3 da população da Europa. Foi uma das crises do semanário feudal, né? Exato. Foi isso, né? Exato. Dizimou parte da Europa. Da Europa, né? Cerca de 1/3 da população. Bom, o que se tem, né? Eu vou citar um exemplo aqui. O último caso de varíola no mundo foi em 1969 na Somália. Desculpa, foi em 1969 na Somália. Tá? O que aconteceu? Houve, na época, um acerto em que os países que mantinham ainda reservatórios dos vírus teriam que eliminar. Bom, 2 países, e aí a gente pode falar de Guerra Fria, mantiveram seus reservatórios de vírus intactos. Em Atlanta, nos Estados Unidos, nós temos vírus da varíola congelado, e na Rússia. Então, claro que a história nos demonstra isso. Eu tenho, tu tens, eu também tenho. Né? E poderíamos, de repente, trabalhar até na questão de uma arma de destruição em massa, uma arma biológica. Há pessoas que defendem a manutenção destes reservatórios de vírus, uma vez que, em caso de retornar um vírus desses, nós já teríamos a matéria-prima para rapidamente fabricar vacinas que poderiam neutralizar muitas mortes. Uma outra corrente hoje de virologistas defende que imediatamente esses reservatórios devem ser eliminados, pois existe o risco de que nós chamamos de uma fuga de laboratório. Esses laboratórios, eles são laboratórios com uma tecnologia de proteção violentíssima. Então existem correntes que pregam situações distintas. Com a biotecnologia entrando em ação, hoje, Leonardo, o tempo que se utilizaria para fabricar uma vacina, ele é muito menor. Então, sem sombra de dúvidas, hoje, por exemplo, já existe uma vacina que está em estudo para o Zika vírus, para o chikungunya, fabricado no Brasil. A rapidez com que se criou uma vacina para dengue. Em breve estará à disposição da maior parte da população brasileira uma vacina fabricada no Instituto Butantan, em São Paulo, que vai neutralizar contra os 4 tipos de vírus da dengue. Isso é uma vitória da medicina. Então a questão da varíola, né, eu diria para o nosso ouvinte, e da peste bubônica, aliás, a peste bubônica tem uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Em 2014, na Jamaica, ocorreu um surto que assombrou o mundo de peste bubônica. Tá? Na ilha do Amor, né? Aliás, foi na Jamaica e depois em Madagascar, um surto de peste bubônica. Então isso faz com que o retorno dessas doenças possa acontecer. Sim. O mundo às vezes nos dá uma lição de que o ser humano precisa se preparar muito para combater esses agentes. Então eu diria que hoje não existe um risco iminente da volta, do retorno dele, mas que eu acho que a tecnologia hoje estaria muito a favor dos imunologistas, dos médicos em geral. Existe uma exaustiva situação, né, que a gente sempre diz, a questão da AIDS no mundo, Leonardo. Hoje existem estudos avançadíssimos em prol da criação de uma vacina ou de um medicamento eficaz contra o HIV. Então eu vejo hoje que os laboratórios hoje, e o Brasil, é importante que se cite, Brasil, França, Cuba pode não ter tecnologia, mas tem um conhecimento médico fantástico e que pode auxiliar também, né? Mas vamos pegar os Estados Unidos, a França, o Brasil, são países hoje que, por incrível que pareça, estão muito na frente nas pesquisas de vacinas, de agentes microbianos. Sabe, Rodrigo, eu não sei a tua opinião em relação a isso, mas eu acho que tem um pouco de política nesse negócio da AIDS aí. De política econômica, né? Porque o coquetel vende muito bem, né? E aí será que haveria real interesse sistemático da produção de uma vacina que pudesse realmente evitar
né? Sinceramente, isso é uma opinião que eu tenho, que quando nós temos uma condição que gere uma demanda bastante significativa, aqui no Brasil é o Estado que distribui, né, o medicamento, mas o Estado compra esse medicamento. O mais comum é o AZT, Léo. O AZT. E é mais comum que o coquetel? E é o coquetel. Não, é o coquetel anti-AIDS hoje utilizado. E, pois é, existe uma corrente que defende isso. Eu prefiro, Léo, não acreditar nisso. Sim. Certo? Então, existe... Aliás, eu diria até que aí seria uma maldade muito grande. No entanto, a indústria farmacêutica é muito poderosa, né? Eu sempre costumo dizer para os nossos alunos que a indústria petrolífera, a indústria de armamentos, a indústria do tabaco e a indústria farmacêutica são poderosíssimas. Mas eu prefiro acreditar, Leonardo, que realmente o HIV nos deu uma lição de um vírus altamente evoluído, de um vírus que tem um alto poder de mutação. Aliás, é importante que os alunos saibam, até os meus queridos alunos do PAV 1, que esse ano vão enfrentar as provas e vão enfrentar provavelmente uma questão sobre febre amarela ou algo assim, saibam que os vírus RNA são perigosos. Por quê? Porque eles têm um altíssimo poder de mutação. E aí uma vacina perde poder rapidinho. Exatamente, por exemplo. Então, a própria gripe, o influenza vírus, que é uma das situações, que é um dos vírus que mais mata no mundo, Leonardo. Importante que se diga a quem está nos assistindo, o vírus da gripe, por incrível que pareça, ele é um dos vírus que mais tem sorotipos e que mais mata no mundo. São vírus de RNA. O que nós evidenciamos que é em relação ao vírus da AIDS. Só que o vírus da AIDS ele te dá um nó primeiro por quê? Eu costumo dizer, ainda falava hoje numa das turmas do Mário Quintana, não se morre de AIDS, mas se morre em consequência da AIDS. Por quê? Porque o HIV... ele ataca uma célula importante do sistema imunológico, que são os linfócitos auxiliares, os linfócitos CD4. E não se acha um mecanismo que bloqueie isso. Embora, e aí entra algo muito interessante, já estejam surgindo no mundo, isso é uma evolução, pessoas imunes ao HIV. Isso começou no Quênia, agora descobriram uma tribo no Quênia, onde as mulheres, algumas acabavam se prostituindo, tinham relações com soropositivos, e por incrível que pareça, elas não contraíam o vírus. Isso chamou a atenção dos órgãos da Organização Mundial da Saúde e testaram elas e verificaram que o vírus não consegue realizar a fixação na membrana plasmática do linfócito. E aí começaram a dar-se de casos isolados no mundo. Então hoje, respondendo e finalizando a tua pergunta, eu acredito que o ser humano ainda não conseguiu encontrar o mecanismo de cura. Embora, Léo, é importante que se diga a esses jovens, eu faço questão de dizer, que principalmente nesses polos universitários, a prevenção é o melhor remédio. Né? Por quê? Porque hoje, numa única relação sexual, sem o devido cuidado, o vírus da AIDS, por exemplo, ele pode ser transmitido de uma pessoa. E hoje também os medicamentos estão muito mais violentos, não é, no combate. As pessoas podem, por exemplo, contrair o vírus e não morrer de AIDS, né? Levar uma vida, vamos dizer assim, teoricamente tranquila. Embora a gente já esteja sabendo que algumas pessoas já não estão respondendo mais aos coquetéis. Então é uma doença ainda muito complicada. Bem, vamos falar um pouquinho do destaque, né, das notícias essa semana, um dos destaques, que é o caso do rinoceronte, o Sudã, né, que morreu sendo o último rinoceronte branco do norte, lá da região, uma subespécie, né? Perfeito. E teoricamente, como existem apenas duas fêmeas, a espécie ou a subespécie estaria em extinção. Essa semana eu recebi várias perguntas, assim, sabendo que tu vinha aqui, eu gostaria de te informar, Rodrigo, que nós estamos com um pico de audiência que nós tivemos no programa passado, mas nós já batemos o nosso recorde, tá? A nossa audiência, porque ela fica oscilando, tu percebe que os números vão caindo, vão subindo, e essas são as pessoas que vão trocando. Então, nós já batemos o recorde da audiência do Discutindo Atualidades. Bom, queria mandar um abraço pro meu amigo William Kellerman, que participou dos 2 primeiros programas. Vai voltar aqui, porque ficou coisas para debater, um parceiro do Discutindo Atualidades. E pra Carol. Pra Carol Léo. Que é a digníssima dele, né? Certo. A sua namorada lá, que já esteve aqui também junto com ele na última vez. Bom,
me perguntaram assim, tem condições de clonar ou de pegar, porque eu fiquei sabendo, né, nas leituras que eu fiz, que pegaram lá o material genético dele para tentar fazer uma inseminação, uma fertilização in vitro. Exato. E eu queria saber se existe essa possibilidade, o que tu pensa em relação a isso? Sendo que nós já tivemos uma série de animais aí que foram extintos, foram clonados, outros, e muitos outros que foram extintos, que se discute a possibilidade, né, de cloná-los. E aí a gente entraria num debate que é muito além da questão biológica, mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso, trazer algumas informações para os nossos alunos em relação a isso. Bom, o mundo ficou em choque, né? A comunidade científica e a República Tcheca foi, na verdade, o último zoológico, né, que ele viveu, ficou em luto, por incrível que pareça, porque foi lá que ele viveu até 2009. Para quem ouviu falar, o Sudão, ele tinha 45 anos, ele morreu 45 anos. Só que a idade aproximada, o cálculo que se faz para um rinoceronte de 45 anos da espécie dele é que seriam 90 anos. E o que acabou acontecendo? Em função disso, as complicações em função da vida mais senil do Sudão começaram a aparecer. E o Sudão deixou uma neta e uma filha, certo? E infelizmente morreu. Na verdade ele não, Léo, ele foi sacrificado, tá? Para quem não sabe, ele sofreu os médicos veterinários na reserva que ele vivia no Quênia, certo? Ele foi retirado da República Tcheca em 2009 porque os biólogos do zoológico acreditavam que no ambiente natural ele seria muito mais feliz. E realmente hoje, quando a gente olha um zoológico, uns animais em clausura, realmente a história. Então ele foi para uma reserva no Quênia e lá acabou vivendo durante 9 anos, onde começou a apresentar problemas irreversíveis e ele foi sacrificado. O que se tentou com o Sudão? Se tentou primeiro que ele fosse uma espécie de garanhão, mas pela idade avançada dele ele não conseguiu procriar de maneira natural. Bom, se guardou o material biológico dele na tentativa que é a esperança de uma fertilização in vitro. E existe um material, pelo que eu li, células dele, que foram coletadas em seguida da sua morte e congeladas em nitrogênio. Bom, a questão da clonagem, né, tudo começou com a ovelha Dolly. Mas a clonagem, ela oferece, lembra que assombrou o mundo. Eu estava no colégio. E eu nunca, até teve uma novela chamada O Clone. O Albieri. O Albieri era o grande. Então, muito se discute isso da clonagem. Só que a clonagem ela tem alguns problemas. Pô, vamos pensar nas vantagens de clonar. Por exemplo, hoje, nós temos inclusive cabanhas, né, ligadas à pecuária. Até havia uma famosa cabanha em Bagé, a cabanha da Maia, que clonou duas vacas, duas terneiras Jersey. Né? A Embrapa desenvolveu uma técnica. Pela Embrapa? Pela Embrapa desenvolveu uma técnica. Inclusive o custo de um clone era em torno de 80 mil. Só que o clone ele te traz alguns problemas. Existe um relógio, Léo, só para vocês entenderem, biológico. Toda vez que uma célula sofre mitose, há um desgaste dos cromossomos e o relógio da vida adianta. Então, o que eu quero dizer com isso para o aluno que está nos escutando? Uma coisa é tu clonar uma célula de um animal jovem. O relógio biológico dele adiantou um pouco. Uma coisa é clonar uma célula do Sudão. Teoricamente, tu produzirias um macho, certo? Mas o reloginho do tempo dele, foi o que aconteceu com a ovelha Dolly, ela teve um envelhecimento muito precoce. Uma outra coisa que nós, ambientalistas, veterinários, biólogos, discutimos é a questão da variabilidade genética. No momento que tu clones, tu produz uma cópia. E não havendo variabilidade genética é um verdadeiro perigo para as espécies. Porque a tendência é que cada animal desses, que já estava ameaçado de extinção, desaparece, um patrimônio genético vai embora junto. Bom, o que eles tentaram também fazer com o Sudão? Então, existe essa possibilidade de tentarmos, não é, utilizando, porque a espécie cruza e produz descendentes férteis. Né? E a subespécie está embaixo da espécie, ou seja, ele pode cruzar também com outras subespécies. Sim, claro. Certo?
Então existe a espécie e algo mais específico, vamos botar mais detalhado, que é a subespécie. Sim. Então eles podem cruzar com outros, né? Existe o rinoceronte branco do sul, por exemplo, esse é o do norte. O do sul, que eles tentaram cruzar, inclusive, para gerar, mas não obtiveram êxito. Então a questão da clonagem me parece muito perigosa, Leonardo. Eu diria muito perigosa, porque ela acaba com a variação genética, que hoje é o que a gente prega. Se nós todos somos distintos hoje, em função de uma recombinação gênica, em função de uma reprodução sexuada, que realmente é muito importante. E que os vestibulares trabalham sobre isso. Todo ano cai uma questão no Enem envolvendo o quê? Cruzamentos e variação genética. Fluxo gênico, certo? E a clonagem impede isso. Então, há discussões muito sérias Sim. em relação à clonagem. E, no campo da ética, no campo religioso, né, a questão do homem... Bioética. Bioética. Assim, Rodrigo, esse assunto chama atenção para algo que é muito importante, né, e como eu trabalho com filosofia e com ética e tal, eu acho um assunto bastante pertinente, que é justamente a questão do direito dos animais. Né? A gente tem, né, uma ideia de por que esta subespécie está ameaçada da extinção agora com a perda do Sudã, por conta da caça predatória, né, para a obtenção lá do chifre lá do rinoceronte. Só para complementar, por exemplo, nós temos caça de animais para retirar a sua pele, para retirar as penas, né, para animais silvestres que são levados para vender para pessoas que gostam de tê-los como animais de estimação, que não é o caso. Né, e outras, várias vezes já aconteceu da gente descobrir locais que se dedicam à criação de animais, cachorros domésticos ou gatos, e que mantêm os animais num cativeiro bastante cruel. Eu gostaria de destacar o trabalho aqui em Pelotas da Cristina Oliveira, né, que é vereadora, que o trabalho dela é fantástico. Ela realmente dá a vida pelos animais, e aqui não é nenhuma propaganda política, porque ela não precisa disso, tá? Mas é um reconhecimento do trabalho que ela faz, que é realmente fantástico. E aí a gente começa a se perguntar e se questionar sobre a questão dos direitos dos animais. Será que os homens têm mais direito? Será que nós temos o direito de utilizarmos os animais como se eles fossem, né, nossos, ou como se fossem propriedade nossa? Isso é uma visão que na filosofia a gente chama de antropocêntrica. O homem se enxerga no centro de todas as coisas e percebe e acha que o mundo foi feito para ele, para que ele possa usufruir. Na biologia, obviamente, tu deve ter vários casos para falar, né, da relação entre no próprio bioma dos seres vivos e tal. Existe, isso é uma pergunta que eu quero fazer e gostaria que tu comentasse a questão dos direitos dos animais, mas existe outro animal mais predador do que o ser humano? Não existe. O maior Primeiro, o que é um predatismo, Léo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. O que é o predatismo? O predatismo é toda a relação entre duas espécies distintas, diferentes. Por isso que a gente diz que o predatismo, lá no cursinho, eu ainda comentava lá no Fleming que o predatismo tem tudo a ver com cadeia alimentar. Como cai no Enem predatismo? Porque cai sempre uma questão de cadeia alimentar. Então o que acontece? O predatismo é uma relação onde uma espécie mata e se alimenta, um indivíduo mata e se alimenta de outra espécie distinta. Bom, o ser humano, se vocês forem analisar, ele é considerado o maior predador da natureza. Por quê? Porque ele mata tudo para se alimentar. No entanto, o que acontece? O ser humano é vaidoso. E aí entra a questão do egocentrismo, dos caçadores. Como é que nós vamos esquecer aquele massacre de onças? Aquilo que aconteceu, que eu ainda disse para os meus alunos, que isso ainda será questão de vestibular, que foram encontradas na Amazônia a onça, que é o maior felino das Américas, totalmente ameaçado de extinção. Foram encontradas 9 onças e as cabeças sendo levadas para a Europa, valendo milhares de euros, para realmente expor numa casa de campo a cabeça de um animal desse. E o que acontece?
em virtude disso, toda uma cadeia alimentar fica comprometida. Então o ser humano não se dá conta e que essa caça implacável aos animais, essa vaidade exacerbada que a própria filosofia às vezes explica, de simplesmente matar, ou então inteiro em cativeiro, né? Aliás, eu gostaria de comentar meu vizinho da Patrã, que faz um trabalho brilhante no combate à caça predatória na região, as aves silvestres que são retiradas da nossa região aqui. Então, o pessoal da Patrã também, nesse momento, ligados à Brigada Militar, que nos dão o prazer também de estar na audiência, eles dizem isso, né? Então, o que se perde com o ser humano tirando um animal desse da natureza é algo violento. E quando a gente começa a dizer que a natureza vai nos dar uma resposta uma hora dessa, ela vai nos dar. Porque se não houver um controle, vou dar um exemplo, a questão do javali na região. O ser humano resolveu trazer o javali. Aí eu estou falando já de introdução de espécies exóticas, claro, sem controle algum. Então a questão dos javalis. Hoje, o IBAMA inclusive autoriza o abate de javalis na região. Por quê? Porque o ser humano não trouxe algumas, normalmente eles vêm da Ásia e da África, sim, trouxe algumas espécies e realmente trouxe alguns representantes, alguns membros, e realmente muitos acabaram sendo soltos na natureza. Hoje nós estimamos 500 mil javalis na região. Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é uma alteração absurda do ecossistema todo. Sim, lavouras de milho comprometidas. Para quem cria cordeiro, quando chega a primavera, Leonardo, os cordeiros são encontrados destroçados pelos javalis. Cães que aparecem mortos, porque hoje um macho de javali pode pesar quase meia tonelada, né? E tem as presas muito grandes. Então o ser humano acaba dando um tiro no pé quando faz isso. Sim. Visando, né, sabe-se lá, a irracionalidade em alguns casos. Meu amigo, para fechar esse nosso programa, né, o pessoal está se mantendo aqui, nós estamos mantendo a audiência. Queria mandar mais alguns abraços. Queria mandar um abraço pro meu amigo Yuri Vilela, tá, que está com a gente aqui. Pro Marcos, que foi meu aluno lá no curso Veiga. Aí tem bastante gente que está entrando aqui, mas não está mandando mensagem. Se quiser mandar mensagem, se quiser mandar perguntas, acho que chegou uma pergunta aqui. O pessoal lá os meus alunos do curso Riachuelo lá em Santa Maria estão dizendo que estão adorando, né, a tua participação, que o programa está muito bom. E, meu amigo, quando a gente analisa ao longo da história, né, o avanço e a ocupação dos homens, né, do ser humano, a gente pode perceber, por exemplo, a Mata Atlântica, o nosso maior exemplo aqui, que nós temos aí cerca de 7% do que já foi a Mata Atlântica. E aí, já que tu tocou no assunto, eu queria fazer essa pergunta, porque é uma coisa que assusta muito, e as pessoas, às vezes, por não ter o conhecimento, acabam, né, tecendo aí comentários que não fazem muito sentido. Tu falaste uma coisa da questão da natureza cobrar. Nós temos hoje uma produção industrial bastante grande, e essa produção industrial ela está deixando as antigas zonas onde ela estava, os Estados Unidos e a Europa ocidental principalmente, e ela vai, e agora a China ela é bastante industrializada, mas eu digo, lá na primeira revolução industrial nós temos a Inglaterra, depois na segunda nós temos alguns países europeus, os Estados Unidos e o Japão, mas ela está indo para os países em desenvolvimento, e esses países, e quando eles são convidados a fazer parte de acordos para redução da poluição, eles dizem assim, só um pouquinho, vocês poluíram à vontade, agora é nós. Agora nós é que temos que salvar o mundo. Só que hoje nós temos um exemplo que vem, um mau exemplo, que vem do próprio Estados Unidos. O presidente Donald Trump se retirou do Acordo de Paris para a contenção lá da poluição e tal. Tu falou que a natureza ela responde porque ela é viva, ela se reorganiza. Nós temos realmente em curso uma mudança climática tão significativa que pode afetar as nossas condições nos próximos
para as gerações vindouras, ou seja, o aquecimento global, a grande quantidade de lixo que é lançado nos oceanos, toda essa a situação, o lixo nuclear hoje, não se sabe o que fazer com lixo nuclear. Problemaço. Será que isso realmente... Porque tem teorias que dizem, né, que esse negócio do aquecimento global aí e das mudanças climáticas é uma espécie de um terrorismo dos grupos de cientistas, vamos dizer, de esquerda, que tem uma questão mais ideológica do que realidade aí. Será que nós podemos dizer que realmente, diante das condições do acelerado desenvolvimento industrial e da produção, o mundo corre riscos significativos? Eu vou ser até um pouco poético. Tu já ouviste falar no efeito borboleta? Já. O efeito borboleta diz o que, Léo? Que o bater da asa, o sincronizado de várias borboletas, podem provocar, inclusive, uma onda gigante. O que está acontecendo hoje? A forma deliberada com que o ser humano, a ação antrópica, vamos dizer assim, que eu ainda comentava essa semana lá no Fleme, a ação antrópica, ela é... hoje a população estimada no mundo é de quase 7 bilhões, né? Ultrapassa isso. E as cidades hoje, elas estão crescendo, e isso vai custar caro se o ser humano não pensar em reutilizar recursos, em reduzir danos à natureza. Eu vou te citar um exemplo aqui que a gente enfrenta na nossa região, a questão do Pontal da Barra, que tanto se luta na nossa região. Ali existem espécies endêmicas. No momento de peixes que só vivem ali e tem o seu ciclo ali. No momento que tu acaba com uma espécie dessa, tu acaba com uma cadeia alimentar. E isso vai trazer um custo, por quê? Porque algumas espécies aumentam, não é? Outras diminuem. Isso é um exemplo. A questão, por exemplo, do acúmulo de gases que contribui com o agravamento do efeito estufa. O agravamento do efeito estufa, inclusive, é provocado principalmente pela emissão de metano, de gás carbônico, aonde a produção de carros a explosão aumentou lá na Revolução Industrial. A gente sempre comenta isso, que aumentou significativamente o nível de CO2. O que nos causa de efeito, Léo? Má distribuição de chuvas, seríssimos problemas na agricultura. Olha o que o Rio Grande do Sul, a Zona Sul hoje vive em relação à soja. É verdade. Por quê? Porque há uma má distribuição de chuvas, há um aquecimento violento. Bagé é impressionante como sofre sem chuva, né? Hoje é um problema, e a pecuária sofre junto, porque as pastagens secam. Estou falando de problemas regionais. A quantidade de furacões hoje, cada vez mais violentos, porque o furacão se forma também pelo aquecimento das águas marítimas. A questão das baleias, Leonardo, desse ano, as águas da Antártida estão aquecendo. O alimento das baleias está acabando. E elas estão chegando na costa brasileira, encalhando. Nunca morreram tantas baleias como morreram no ano passado no Brasil. É mesmo? Nunca. Eu comentava essa semana sobre tecido adiposo. As baleias não estão conseguindo formar tecido adiposo, estão ficando magras aqui. E elas não se alimentam aqui na nossa costa. E outros tantos, como tartarugas, que são encontradas com plástico dentro do seu corpo. Sim. Certo? Isso é impressionante. Então, a questão da inversão térmica, o que sofre Belo Horizonte e São Paulo, a questão do destino do lixo. Não sei se você sabia, mas em Pelotas, 82% do lixo, do esgoto não é tratado. 82%. E é jogado aonde? São Gonçalo. Então, apenas 18%. Isso é seríssimo. Né? Essa semana teve o Fórum Mundial da Água em Brasília. E, aliás, arrisco até dizer, quem está estudando para o Enem, dá uma olhada um pouco na água. A água vai ser um dos temas geradores. Falava lá para uma aluna hoje de Rio Grande, né, que para ela dar uma olhada em água. Tem se falado desde o início do ano, né? Tem aparecido muito sobre isso, realmente. E então, Leonardo, eu te dou a questão dos próprios tsunamis inexplicáveis, dos terremotos, dos processos de desertificação, certo? Das erosões aceleradas,
das queimadas, importante citar isso também, até inclusive do que o ser humano está fazendo com as florestas, né? Reflorescendo com eucaliptos e pinos e isso aí, na minha opinião de leigo, é tipo botar um javali, porque não é daqui, é exótico. Claro. O eucalipto é australiano. Então eu diria assim, Leonardo, que a natureza dá uma resposta implacável, e eu diria, eu não quero ser pessimista, mas a gente tem eras de extinção, né? Então, as nossas gerações futuras, a gente espera que tenha maior consciência. A nossa espécie tem 190 mil anos. O Australopithecus surgiu em 4 milhões, vamos botar baseado nas informações dos livros didáticos, foi extinto. O Australopithecus, o Homo habilis, o Ergaster, o Erectus, todos tiveram seu ciclo. Nós provavelmente teremos o nosso. Tá? E a gente está contribuindo talvez para acelerar esse processo. Né? Certo. Professor Rodrigo, eu queria te falar que nós temos o William Kellerman, que foi teu aluno também, né, que participou aqui comigo dos outros programas, está te mandando um abraço, está te perguntando o que tu acha sobre essas questões polêmicas que envolvem o assassinato de ativistas do meio ambiente, que coloca aquilo que a gente estava falando de um lado, né, aqueles que se dedicam a proteger o meio ambiente, pesquisá-lo, e do outro lado aqueles que se dedicam ao lucro, que independente disso, independente de como vai afetar o meio ambiente ou as espécies, eles acabam, né, buscando sempre o lucro. E está te perguntando qual é a tua opinião em relação a isso, sobre essa questão aí. Bom, hoje é muito complicado porque são pessoas que, claro, acabam comprando brigas com poderosos. Mais famoso acho que foi o Chico Mendes. Chico Mendes. Que foi... Tem uma música muito bonita é a Simone, que eu me lembro, cantava pro Chico Mendes, é uma espécie de um carnaval, assim. Não vou lembrar agora, depois eu disponibilizo aqui. São coronéis, né, que acabam... A Amazônia é impressionante, Leonardo. A quantidade, o que acontece, o absurdo hoje que acontece na exploração. Então, pegando aquela irmã que também foi morta, que era uma ativista... Dorothy Stein, eu não lembro sobre o nome. E o mais absurdo disso tudo é que os assassinos confessos estão em liberdade. Sim. Então, respondendo assim a pergunta do William, na verdade é uma gotinha no meio do oceano, pessoas que compram uma briga, e aí vem o movimento do Greenpeace, e que infelizmente o Brasil não tem uma legislação que puna como tem que punir esses crimes ambientais. Então, são admiráveis essas lutas, mas infelizmente o poder de um coronelismo que ainda impera em algumas regiões, com certeza, principalmente em regiões do norte, nordeste brasileiro, é impressionante, que acabam, são pessoas que compram para si uma briga que infelizmente acabam pagando o preço caro por defender com a própria vida. O que me parece muito claro isso, que são poderosos hoje, que são detentores de áreas, e que áreas agriculturáveis, e que acabam acabando com ecossistemas para grandes culturas, né? O problema da cana-de-açúcar, da soja, da criação de gado, e que são muito poderosos. Muitas vezes, inclusive, políticos conhecidos no Brasil. Hoje a gente tem grandes extensões de área, e que realmente impera o poder da bala, como a gente diz. Ou eles são os donos, ou eles estão lá eleitos com dinheiro de campanha dos que são interessados diretamente nisso. Infelizmente. Que é a famosa bancada ruralista. A própria Amazônia, Leonardo, a Amazônia é um patrimônio do mundo, um patrimônio mundial. Ela está sendo degradada de uma maneira ofensiva. E a Polícia Federal, os órgãos, pela extensão dela, não tem como monitorar toda a floresta. O recurso humano é muito pequeno. E o governo não se preocupa com isso. Já que a gente está entrando no ano eleitoral, eu quero fazer um desafio aos políticos. Todos defendem a questão da biodiversidade, da conservação de espécies. Eu gostaria que fosse eleito no Brasil realmente um governo que se preocupasse tanto. Olha o que aconteceu em Mariana, Leonardo. O absurdo que aconteceu hoje de uma região, né, aquela represa que, além de matar pessoas, a quantidade de contaminantes que foram lançados na natureza, uma coisa absurda.
Inclusive o pessoal lá do Riachuelo tinha me pedido para comentar, só que nós estamos chegando no final do programa. Temos Te convido já para tu vir uma outra vez para a gente falar de desastres ambientais, Mariana. Vamos, aí um outro foco de programa. Os assuntos hoje se... Não, quando a gente vem aqui, Rodrigo, a gente começa a falar de um assunto, ainda mais a gente que é amigo, se conhece, vai trocando um assunto. Mas, meu amigo, eu queria só mandar mais um abraço pro nosso amigo Gregory, né, que está dizendo aqui, que mandando um abraço para nós, dizendo que o efeito borboleta foi uma ótima referência que tu utilizou. Queria mandar um abraço pro meu ex-aluno Guilherme Kirst, que recentemente foi chamado na UCPEL, na medicina, um grande amigo. E ele colocou aqui, eu acho que ele está, acredito que é esse vídeo que eu estava falando, acredito que seja da música, né, da Simone. Bernardo Cunha, professores Léo e Rodrigo, acompanhando aqui também, queria mandar um abraço. E, meu amigo, queria te agradecer, queria dizer que nós hoje nos mantivemos no pico da audiência. Olha, pode ter certeza que esse programa, né, foi bastante assistido e mais. Ele vai seguir sendo assistido, porque os nossos programas não são retirados da página. Quem não assistiu o programa ao vivo, pode assistir ele gravado. Quem assistiu, gostou, compartilhe o nosso programa, compartilhe a nossa página, né? Indique para os seus amigos. A nossa página Discutindo Atualidades está crescendo. Em menos de um mês, nós já temos aí mais de 400 seguidores, né? O pessoal tá curtindo, tá gostando dos programas ao vivo. Nós vamos aos poucos aumentando a programação Discutindo Atualidades, com vídeos, com informações que nós vamos colocar ao longo da semana, mas sempre com um programa ao vivo por semana, com exceção da semana que vem, porque sexta-feira é feriado, né? Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente a tua participação e desde já te deixar convidado para um próximo programa. Leonardo, quero agradecer a ti pelo convite, aos meus alunos, que são a essência da nossa profissão. Verdade. Eu particularmente adoro trabalhar com pré-vestibular e terceirões, tenho paixão pelo que faço. Agradecer essa enorme audiência, também dar um abração aí no pessoal da Porto Santo, dizer que domingo estão ligados à nossa audiência. Domingo estaremos aí para assistir o jogo do Brasil de Pelotas, saborear uma carne do meu colega veterinário Denilson Falkenberg, da Aline, lá do Pedro e de toda a sua equipe. Eu disse que eu ia falar sobre isso no programa. E dizer para essa gurizada que fique muito atenta, a vocês que vão enfrentar os concursos vestibulares, sobre esses assuntos que estão pintando. Eu acho que a febre amarela é um bom assunto para o aluno realmente que está se preparando. No mais, agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. Meus amigos, então, me despeço desse programa, querendo deixar um beijo especial para os meus alunos da Escola Mário Quintana, os meus alunos do curso Fleme aqui de Pelotas e do curso Riachuelo lá de Santa Maria. Até a semana que vem, nos vemos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até mais.